Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Restaurante Lucrativo 360 Graus. Hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa aqui super bacana, super legal, do meio da área de hospitalidade e serviço, que é a Adriana Queiroz. Adriana, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Cássio. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Hoje a graças gente vai Deus. bater um papo aqui muito legal, muito interessante, sobre um tema que a maioria dos donos de bares e restaurantes tem dúvidas e ficam querendo, talvez, incrementar, aumentar e melhorar as suas vendas, né? O tema é estratégias para aumentar as vendas. Quem não quer aumentar as vendas, né, minha amiga? Lógico. Agregadas, ou seja, não é qualquer tipo de venda, são as vendas agregadas. E também no caso de bares e restaurantes. Então, como é que a gente consegue fazer esse aumento de venda? A gente está vivendo agora um momento da era da experiência, né, que se fala muito. Sim. Que é um momento onde as pessoas não querem só comer, não querem só se alimentar, querem muito mais do que isso. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: qual a diferença básica aí entre um cliente viver uma experiência e só se alimentar? Certo. Se alimentar é uma necessidade básica. Então, a diferença entre comer e viver uma experiência, existe um X enorme no meio. Que é justamente eu sair para comer, porque eu preciso nutrir o meu corpo, e viver uma experiência que é criar uma afetividade pelo local. Ou criar uma afetividade pela marca, uma vez que eu posso consumir essa marca em casa, no meu trabalho, e etc. Bacana, né? Então, a gente, de fato, esse momento aí pós-pandemia, né? A gente percebe muito isso, né? Com certeza. Os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes, né? Cada vez mais curiosos, cada vez mais interessados, lendo revistas da área, assistindo reality show, assistindo programas, enfim, né? As pessoas estão mais curiosas. Mas, ainda sobre o tema, eu queria também te fazer uma outra pergunta, que eu acho que também é bem interessante, que é em relação à questão dos atendentes, né? A gente está no mercado hoje em que mão de obra parece que cada vez mais é difícil, né? Não só a nível Brasil, mas a nível mundo mesmo. Então, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: os garçons e os atendentes, né? Eles devem ser só meros tiradores de pedido ou precisam ser vendedores, precisam conhecer o produto? Vamos lá. Esse aí é o grande vilão Legal. da área. Sim. Porque o dono, ele pensa na marca, cria todo o briefing lá atrás, funciona, a operação tá rodando, chega na hora do comunicador, que é o atendente, trava. Sim. Então, assim, existe sim esse problema nas operações. Então, todos os atendentes, não todos, vamos lá, a maioria dos atendentes, eles caíram de paraquedas na área. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, ser um mero tirador de pedido é o que você mais vê. É aquele colaborador que vai se encostar, pode vir até ser caloroso, receptivo, vai te dar uma boa tarde, vai lhe perguntar o que você quer e vai ficar aguardando ali com aquela caneta ou tablet na mão, certo? Então, esse seria o mero tirador de pedido. Que hoje, com o gap, né, que existiu da crescente, na verdade, da tecnologia, esse colaborador poderia muito bem ser substituído por um tablet, né? Hoje a gente tem ferramentas onde que você pode colocar um tablet na mesa, ele vai tirar o pedido e o próprio tablet pode ser configurado, que é muito incrível, para fazer venda agregada. Sim. Então eu posso muito bem lançar uma porção de fritas lá no meu carrinho e automaticamente ele vai me ofertar, sei lá, dois, três tipos de molho. Bacana. Então aí é que tá a diferença. Né? O garçom que tem propriedade no que ele está falando, propriedade de marca, conceito, domínio de cardápio e outras coisas a mais que ele precisa ter para ser um atendente de restaurante e não um mero tirador de pedido. Bacana. Agora sim, a gente sabe que o ponto que a gente falou, né, um pouquinho atrás, sobre a questão da mão de obra desqualificada, né? Sim. Quando tem, né? Sim. Muitas vezes a gente procura no mercado, não acha. Verdade. Essa mão de obra sendo desqualificada, né? Qual seria... O que é que você entende aí como solução para a gente tentar resolver? Treinar, capacitar, transformar essas pessoas que de repente não são vendedoras natas em vendedoras. Sim. O que é que você sugere para a gente para poder encarar esse desafio aí do mercado de trabalho? Vamos lá. Eu tenho a opinião teórica, que seria o mais fácil de responder, e eu tenho a minha opinião. Sim, vou falar as duas. Quero ouvir as duas. Se tiver uma terceira, eu também quero ouvir. Beleza. A opinião teórica de tudo isso aí é simplesmente que
a mão de obra que tende a trabalhar nessa área de frente de loja são pessoas de baixa renda, Sim. historicamente falando. Sim. Se você for estudar a fundo, qualquer pessoa que tem interesse de estudar a fundo a história do restaurante, nós vamos verificar de fato de onde que vem essa mão de obra. E esse resquício histórico existe até hoje. Sim. Entende? Então esse já é o primeiro ponto. Seria um subemprego? Considerado como subemprego? Era considerado um subemprego. Tá. Eu não vou dizer que é considerado, Era, porque né? até as pessoas que consomem restaurantes estão Sim. mudando esse pensamento. Bacana. Inclusive eu, quando eu passo o treinamento para as pessoas que trabalham com serviço ao cliente, eu evito utilizar a palavra servir, o verbo servir, e sim o verbo atender. Sim. Porque servir dá a entender de que eu preciso servir. Subserviente, Atender, né? Tá. eu sigo na minha postura. Bacana. Então tem essa questão um pouco social por trás também da coisa. Bacana. E a minha opinião, assim, do que a gente, né, pessoas do ramo, pessoas mais qualificadas, que tiveram mais e têm mais oportunidade dentro do mercado de trabalho, que é ofertar capacitação contínua para esses colaboradores, independente do turnover. Sim. Que aí é que vem altíssimo, né? Que é altíssimo, que aí é que vem um medo da maioria dos empresários. Ah, a minha mão de obra é uma mão de obra jovem. Eles estão aqui porque eles estão cursando faculdade, eu ouço isso muito. Sim. Eles cursam faculdade, eles usam o dinheiro do trabalho para poder pagar Estagiários, tal. estagiários e afins. Certo. Eu vou perder esse colaborador, então por que eu vou investir nele? É aí que está o X da questão, se a gente de fato parar de pensar dessa forma e entender que a ferramenta correta precisa ser do empreendimento. Sim, verdade. E não do colaborador. Claro, você está passando conhecimento para uma massa, digamos assim. Porém, o domínio da ferramenta é empresarial. Inclusive Concordo. para pessoas de cargo de confiança. Porque você fica naquilo, eu vou treinar, vou capacitar, vou investir no meu gerente. Porque ele tem cargo de confiança. Tá, mas e o seu cumim? Qual que é a diferença dos dois no salão? Os dois vão atender o seu cliente, o mesmo cliente. Então, eu acho que a ferramenta tem que ser do estabelecimento. Sim, bacana. De fato, né, a gente se depara com essa situação e a dúvida, né, que você colocou. Sim. Treinar ou não treinar? Capacitar ou não Com capacitar? certeza. Né? Tem algumas frases aí bem legais aí de alguns estudiosos, né, do meio dessa área, que eles falam que pior que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar e ver ele ficar, E né? verificar, exatamente. Então você muitas vezes deixa de treinar o seu atendente, a sua equipe de atendimento, né, com medo de ele sair, não treina e esse cara fica lá, né? Às vezes 20, 30 anos, como a gente já viu aí, né? Em algumas situações, em alguns lugares, dando aquele atendimento básico, né? Basicamente o quê? Um tirador de pedido. Sendo Então, cordial, anotando, sim. entregando e seguindo ali. Não é um vendedor, Exato, né, Adriana? exatamente. Sendo um tirador de pedido, um atendente Exato. que faz o básico, que ele Exato. não vai além, né? Que ele não ultrapassa. Então, obviamente, que tem pessoas que têm o perfil, né? Que vão correr atrás, que buscam. São pessoas fora da curva. São raríssimas, São né? raríssimas e a maioria delas crescem dentro do mercado facilmente. Verdade. E outras que vão ficar ali, de fato, 20, 30, se aposentar Verdade. como garçom. Inicia como garçom e finaliza como garçom, né, a sua vida. E tá tudo certo para essas pessoas também. Agora cabe ao estabelecimento saber se realmente ele quer esse perfil de profissional ou não a seguir. Eu acho, né? eu acho que dentro desse pensamento, o pior é quando você promove o colaborador por tempo de casa, Sim, não capacita, perde um melhor vendedor Sim. e cria um péssimo maître ou um péssimo gerente, né? por falta de capacitação. Já viu isso acontecer algumas vezes, Várias né? vezes. Várias. Verdade. Então, esse é um ponto crucial, né? Eu diria que Sim. a mão de obra hoje, né, para qualquer área, né? Mas para bares e restaurantes parece que está um pouco mais complexo e mais difícil, né? Verdade. Reter essa mão de obra, né? E aí uma outra coisa que eu também te pergunto a gente sabe que algumas pesquisas mostram aí que cerca de 70% do fator decisório das pessoas, né? Quando elas deixam de frequentar um estabelecimento, né? Existem vários fatores, Sim. mas pelo menos 70% dessas pessoas Pelo relatam um mau atendimento, ou seja, um serviço verdade. precário ou um serviço que não atendeu a expectativa que ela tinha, né? Então, diante dessa situação, o que é que pode ser feito, né, para tentar reverter? E porque mesmo diante dessa informação que muitos empresários têm, Sim. né, de feedback negativo de clientes, o que é que você enxerga, o que é que você vê que ainda assim muitos deles resistem a investir nessa área de capacitação para o pessoal do atendimento? Sim, vamos lá.
A maioria dos donos de restaurantes, eu não estou falando daquele dono de restaurante que fatura 1,5 milhão. Sim, claro. Não estou falando desse, eu estou falando do pequeno. Tá. Do que vende seus 150, 200, 300 mil. A maioria desses empresários tendem a dar mais valia a fatores como CRM, Sim. que vai fazer um controle ali do estoque dele, ver se está dando lucratividade ou não. Vai olhar para a parte de segurança do alimento para que ele não seja taxado ou algo do gênero. Vigilância, Vigilância. Legal. E vai observar também para a parte de recrutamento, porque ele vai querer uma ajuda ali no início para poder ele aprender como que faz. E, obviamente, a parte jurídica. Certo. Só que para tudo isso dar resultado, eu preciso que o meu colaborador multiplique essa informação para o meu cliente. Então, o último ponto desse plano de negócio é a capacitação de frente de loja. Então, eu acho que essa pauta que você está trazendo, esse dado, é muito interessante, porque é um dado de alerta geral, digamos assim. Né? Porque uma vez que a massa de consumo, que são os nossos clientes, tendem a ter mais informação do que é um bom serviço, do que é viver uma experiência, tendem a ter mais referência dentro do perfil de consumo em bares e restaurantes, a maior alerta que um dono tem que ter é justamente como atender esse cliente. Como atingir a expectativa dele dentro de um diagnóstico que a frente de loja tem que fazer e como suprir, né? E ir além disso. Bacana. De fato, é entender o público, né? Não, lógico. Até porque a gente vê, às vezes, modelos de atendimento distantes para o perfil que está sendo aplicado ali, né? Do público às que ele vezes está atraindo, também. né? Farda, a própria identidade visual do lugar, né? Conta muito. Então, eu já vi, por exemplo, estabelecimentos que tinham um atendimento muito formal, sendo que ele estava recebendo um público mais jovem. Então, não batia, né? Sim. Aquele atendimento de garçom com a mãozinha para trás, né? Bem no perfil tradicional da hotelaria, enfim. A grande maioria dos clientes, ele imaginava no plano de negócio deles que iam ser adultos, e ele acabou atraindo um público jovem, né? Então, muitas vezes, esse treinamento ele precisa acontecer, mas precisa também ser reciclado, né? Com certeza, ao longo do de forma tempo contínua. E adaptado, né? De forma contínua. O atendimento não é estático, é isso, Adriana? De jeito nenhum. Eu trago o exemplo do McDonald's, eu sempre falo isso. Bacana. Que o McDonald's, ele cresceu comigo. Porque quando eu era criança, Sim. o McDonald's era colorido. Sim. E ele me atendia criança. Todos nós. Olha lá o disquinho com o Ronald McDonald's. Verdade. Qual que é o McDonald's hoje que por fora é colorido? O McDonald's é engravatado, ele usa verdade. agora uma paleta preta, cinza, uma coisa um pouco mais formal. Bacana mesmo. Atende ao público infantil? Atende. Porém, uma parcela muito menor do que quando eu era criança, por exemplo. Verdade. Então, o atendimento, ele não é estático, de jeito nenhum. Pelo contrário, a cozinha é um setor que você consegue prever. Você não sabe quantos pratos você vai vender por dia. Você tira uma média e bota uma margem de erro de 20%, 30%. Sim. Isso é fácil de fazer, é a parte mais fácil. Agora, o perfil do cliente que vai entrar no seu restaurante a meio-dia de uma terça e sábado, 2 da tarde, você não tem como prever. Você tem que fazer o histórico, fazer o estudo a cada 3 meses para entender qual que é o seu perfil de acordo com o dia e horário de funcionamento. Bacana. Você me fez refletir aqui, de fato, sobre esse ponto, né? Porque, bem, você tocou num ponto crucial. Uma grande marca de rede fast food mundial que, de fato, me recordou a minha infância aqui agora. Olha, né? que legal. Né? E, de fato, a gente muitas vezes não pensa nisso, né? Não reflete sobre isso. Então, isso é uma prova concreta, né? Você deu um exemplo concreto aqui de que, de fato, a marca muitas vezes se adapta ao seu consumidor, né? Com certeza. Puxando um outro gancho, Adriana, que eu queria também falar com você hoje aqui, conversar, até para tirar dúvidas, né? Aproveitar a sua experiência aqui com a gente para ser compartilhada, a gente tem uma coisa chamada venda agregada, né? E que muitas vezes, às vezes, o empresário ele foca muito, né? O dono de bar, de restaurante, apenas no número final, né? Ou seja, em vendas, em faturamento. Né? Sendo que a gente, né, até em outros episódios aqui do próprio podcast, a gente já falou muito que o que importa é o resultado, é a lucratividade. Faturamento, ele é importante, óbvio, é uma métrica, mas ele é muito mais um número bom e que causa vaidade. Mas o que de fato traz um resultado é a lucratividade. Então, você poderia explicar para a gente a diferença básica entre uma venda tradicional, ou seja, um faturamento tradicional, e uma venda agregada? Posso. A venda agregada, ela anda atrelada com o ticket médio.
Bacana. que é um KPI interessantíssimo e fundamental para que um dono de restaurante venha trabalhar. Dono ou gestor. Uma vez que eu observo apenas a lucratividade, eu estou analisando ela com base no que foi vendido. E se por um acaso eu vender um maior número de itens para o mesmo cliente, vamos lá, se passam 100 pessoas no meu restaurante e eu vendo 100 itens, significa que eu estou vendendo um item por cliente. Se Certo. passam os mesmos 100 clientes, ou seja, o meu marketing atraiu o mesmo número, eu não estou desembolsando nada. Além do que eu já Não é mais pessoas. não é a são mesma mais quantidade. pessoas, a mesma quantidade. Tá. Então eu sigo com as mesmas 100 pessoas e eu passo a vender 2 itens por pessoa. Obviamente, a minha lucratividade vai aumentar porque eu vendi um maior número de itens para o mesmo número de pessoas. Então, agregar valor é justamente fazer com que o cliente ele se sinta numa experiência do início ao fim e não perceba o volume de coisas que ele consumiu e não o valor que ele deixou na mesa. Porque ninguém sai de casa, pelo menos espera-se, sai de casa contando ali o trocado para poder ver o que vai fazer, Sim. né? Se eu vou pedir uma entrada, um prato principal, se eu vou pedir 1, 2 ou 3 águas. Sim, verdade. Isso vai além da minha sede. Isso vai muito mais do trabalho do vendedor. Quantas águas, por exemplo, eu vou consumir durante um serviço. Então, a partir do momento que eu tenho um domínio de cardápio, eu entendo o perfil do meu restaurante, qual que é a linha da gastronomia que eu sigo, o que o meu dono quer dizer em relação à marca dele, eu consigo fazer com que os objetos, né, os vetores do cardápio se cruzem. O exemplo clássico de venda agregada é o vinho com a água. Sim. Não tem como se beber vinho, né? Verdade. Um produto que, ao ser ingerido, gera salivação, automaticamente sede, não tem como eu vender sem água. Então, você vai em qualquer lugar do mundo, existem perguntas cruciais que você divide o serviço entre A e B. Produto A e produto B. Água com ou sem gás, senhor? Eu já não estou dando a opção dele dizer sim ou não quero comprar, gastar 5, 7, 9 reais numa água. Eu vou dizer a você se eu quero com ou sem gás. Bacana. Então, a venda casada é justamente a união, agregar valor ao produto para que eu consiga vender mais itens para o mesmo cliente que está sentado, sem que eu precise atrair um novo. Bacana. E essa pergunta, eu diria que uma pergunta aberta que você faz para o cliente, né? Água com gás ou sem gás, senhor? Não dá aquela possibilidade de o cara dizer não, ou sim, ou talvez, ou daqui a pouco. É com gás ou sem gás? Isso. Com gás ou sem gás. Ele vai responder É automático. automático, ou seja, você faz uma venda de maneira indutória, eu diria assim, Isso, né? isso. Você tá ativa a induzindo, né? neurolinguística da pessoa. Ela vai responder de forma inconsciente. Bacana. Isso é técnica de venda, hein? Super. Você já deu aqui pra gente Uma dica. uma dica e a primeira dica aí, né? De como fazer uma venda agregada sem que o cliente sinta que está sendo, digamos assim, obrigado a comprar uma água porque ele está tomando exatamente. vinho. Até porque ele tem a liberdade no início do Sim. atendimento de dizer não quero olhar o cardápio. Eu vou ser Sim. cordial, eu vou me retirar. Bacana. Entendeu? Bacana. E essa venda agregada também é um ponto importante porque, como eu falei, né, na pergunta, muitas vezes o empresário ele fica focado só em atrair mais gente para o seu negócio. Né? Sim. Eu preciso, e a gente escuta muito isso, né, até com as próprias empresas de marketing que a gente conversa também, com os próprios empresários. Preciso atrair mais gente para o meu restaurante. Preciso atrair mais gente para o meu restaurante. E muitas vezes ele não fideliza, né? Não o fideliza. cliente vai, passa e não volta nunca mais, né? Sim. E, então, ainda vem a questão das ferramentas de como mapear esse cliente, que aí já é um outro tema. Sim. Porém, agregar valor ao que está presente hoje é o melhor que eu posso fazer num salão. Sim. Entende? Ou seja, aproveitar talvez até aquele pouco cliente que tem, né? Exatamente. Para vender mais para aquele mesmo pouco cliente que está entrando no meu negócio, né? Exatamente. Então, isso diminui até aquela busca desenfreada por novos clientes o tempo eu posso todo, vender né? 100 reais para você, como eu posso vender 150 se eu vender mais 2 sucos Sim. e uma sobremesa, por Sim. exemplo. Bacana, Entendeu? isso é interessante. Um outro indicador também que a gente usa muito, né, em bares e restaurantes, que tem muita ligação com a venda agregada, né? Sim, É o ticket médio, perfeito. né? Você poderia traduzir para a gente o que é ticket médio e como é que a gente pode fazer o cálculo para a gente chegar nesse número aí tão Certo. importante, É muito né? importante. Mas negligenciado, né? muitas Negligenciado e não visto. Negligenciado pelos atendentes, porque eles tendem a não preencher de forma correta vezes. Uhum. no ato de fechamento de conta
o número de pessoas que de fato tem ali na mesa. Se tem Sim. 4 pessoas, eu preciso lançar as 4. Porque o ticket... Senão já mexe na conta, no cálculo todo aí, né? Pois é, afeta o próprio marketing. Sim. Se ele preenche errado, eu vou entender que passaram 500 pessoas no meu restaurante, quando na verdade podem ter passado 600, 700 pessoas. Verdade. Então, para o número ser real, o primeiro passo é que o preenchimento seja correto. Então, Certo. vamos lá. O que é ticket médio? Ticket médio é um cálculo básico feito de acordo com o faturamento dividido pelo número de clientes. Que isso pode ser feito no período que eu bem entender dentro do meu sistema. Diário, semanal, mensal, Diário, enfim. semanal, por Tá. turno. Então, se eu entendo, ou por mesa... Por exemplo, se uma mesa tem 4 pessoas e a conta deu R$200, significa que 200 dividido por 4 dá 50. Bacana. Então, o ticket médio é o custo gasto por pessoa por mesa. E aí eu posso determinar qual que é o período de análise dentro do meu sistema. Bacana. Então o cálculo é feito dessa forma, né? E aí entra uma divisão básica. Uma divisão básica. E aí entra aquele X da questão que você falou, né? A maioria dos locais hoje já tem sistema, Sim. né? Então usa lá um sistema de gestão, gerenciamento, só que aí o garçom, né? Ou o atendente muitas vezes está lá, vai uma mesa com 10 pessoas, só que dessas 10 pessoas, somente 2 pessoas pagam. Então o garçom muitas vezes ele tende a ir lá no sistema e lançar 2 pessoas, né? Aí o cálculo já foi todo por água abaixo, Isso. né? Você vê isso acontecer muito nos Vejo, restaurantes? e o que eu ouço dos atendentes é que eles têm receio de perder a caixinha. A caixinha é um serviço, né? Tá. A gorjeta. Tá, por quê? Como Então, existe num número maior de 6 pessoas, os clientes tendem a ratear ali a conta, né? Vamos supor, Certo. eu consumi 2 águas, você um refrigerante, aí a gente pediu uma pizza, dividiu essa pizza, pega a pizza, divide por 2 e começa fazendo Ah, tá. Aquelas contas mirabolantes. Aí na hora que eu vou adicionar o serviço, sou da área, eu não vou me Sim. esquecer, mas vamos supor que você não seja da área. Ah, o pessoal Você bota vai serviço. esquecer. Então você vai quebrar a gorjeta do garçom. Isso num entendi. grupo de 10. Então Entendi. o garçom, o atendente, ele tem receio. Isso aí eu ouço em quase 100% dos atendentes quando eu vou perguntar. E eu tento quebrar esse receio, fazendo com que ele entenda que o responsável fiscal pela mesa é ele. Sim, Ou ela. sim. Quem tá ali Então, atendendo. o né? responsável fiscal, o estabelecimento coloca o atendente para cobrar o cliente, então a responsabilidade é dele. Por isso que uma das coisas básicas de um atendente é uma calculadora. Seja na própria maquineta, que a maioria hoje em dia tem, na minha Sim. época não tinha, então eu andava com a minha no bolso, bonitinha Já é um lá. facilitador hoje, né? Verdade. As maquininhas. Fazia o cálculo, com licença senhor, conferindo, tá faltando R$7 na conta, procede, por que eu tenho que perguntar isso? Porque talvez ele queira adaptar ali o serviço e Sim. ele é opcional. Sim, sim, claro. Se eu sei que não houve nenhuma divergência de serviço, nenhum tipo de feedback negativo, pode ter sido apenas um mero erro de cálculo. Sim. Então, mas independente dessa questão do serviço, o atendente ele está ali para atender a expectativa do cliente e fazer o que a marca espera a partir do momento que ele bate ali o ponto Sim. de trabalho. A jornada de trabalho dele está online, digamos assim, ele já tem que atender automaticamente. Independente disso, ele precisa lançar um número real. Nem que ele altere, tire uma outra pré-conta, qualquer coisa do gênero, mas na hora do fechamento da conta, que é na emissão do cupom fiscal, um número precisa ser real. Legal. Então, com base nessas informações que você está passando, Adriana, a gente pode deduzir, então, que a maioria dos estabelecimentos hoje estão com seu ticket médio Deturpado. mascarado, né? Isso. Deturpado e provavelmente mais alto do que de fato está. Exatamente. Né? Porque se a maioria dos garçons lançam a quantidade de pessoas menores, né, na mesa, isso significa dizer que aumenta esse ticket médio. Exatamente. Então talvez um restaurante que está lá dando no sistema que o ticket médio dele é R$200, pode ser que no final das contas o ticket médio dele seja 120, 150. Pode acontecer. Ou Eu já até vi menos, acontecer, né? inclusive. Já vi acontecer. Já viu acontecer, Já né? vi. Então, o que tem que acontecer? Inspeção. Bacana. É inspeção gerencial. Antes de fechar a conta, ir até a mesa e verificar de fato quantas pessoas que tinham. Para que a cultura do preenchimento correto seja implantada aos poucos dentro da operação. Sem Bacana. inspeção, a gente não consegue ter esse resultado real. Verdade. Supervisão, né? Como Sim. tudo nessa área, né? A Sim. gente precisa estar o tempo todo ali criando o processo, implantando o processo, supervisionando e melhorando, né? Com certeza. É o famoso ciclo PDCA, né? Que Sim. a gente fala muito na gestão. Então não é diferente para essa área de atendimento, né? De Não jeito adianta a gente também criar um script,
treinar o garçom, que muitas vezes é difícil treinar, mas ainda assim, caso treinar e achar que por conta própria ele vai desenvolver e não vai precisar olhar nunca mais. Não, isso não dá certo, né? A gente precisa, de fato, estar sempre acompanhando. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Com base nesse dado de ticket médio, né? Vamos supor que um restaurante conseguiu fazer o cálculo certo, né? Certo. Instruiu a equipe, instruiu os garçons para que eles consigam lançar a quantidade correta de pessoas na mesa. Como é que a gente faz, com base em um número, né? Vamos lá, ticket médio de R$100 e tá certinho, é esse aqui mesmo. Como é que a gente faz para aumentar esse ticket médio, né? Utilizando algumas técnicas que a gente conhece aí, fala-se muito, né? No mercado aí da gastronomia, essas próprias redes de fast food grandes fazem muito isso, né? Utilizando métodos como upsell, cross-sell. O que é que você me dá aí de dica para a gente conseguir agregar e vender um pouco mais para os clientes, para aumentar o ticket médio? Pronto, vamos lá. Eu vou dar exemplos do dia a dia para as pessoas entenderem um pouco mais e vou trazer exemplos reais para operação de restaurante. Bacana. Vamos lá. Se eu for em qualquer fast food e eu peço um combo, a primeira coisa que o atendente vai perguntar é: gostaria de aumentar sua batata por R$1, senhor? Ninguém entendeu o que eu falei aqui. Porque não é pra entender. Você falou rápido. Fala de novo. Gostaria de aumentar sua batata por R$1, senhor? Você assim não mesmo. entende, você só acha um sorriso bonito e fala, tá de boa. Sim. Você ia gastar R$50, desse mais, o seu refrigerante virou milkshake. Sim. Já adicionou mais alguma coisa pra pessoa que tava do lado. Cooks. Você ia, pois é, sticks da vida. Sim. Os brinquedinhos pras crianças. Sim. Então, de 50 você já gastou 70. Verdade. Aquele atendente aumentou R$20 do ticket médio. Sorrindo. Sorrindo, sendo lindo. Sim. Certo? Já, vamos supor, supermercado. O famoso salgadinho, que a crianças de média de 5 a 10 anos chamam salgadinhos assim, né? Então, esse famoso salgadinho, docinhos e por aí, vai fora, são projetados próximo ao caixa, porque entende-se que você vai ficar um tempo ali, você vai consumir e comprar de forma... Não, lembrei do meu filho, é isso aí mesmo. Ah, ok. Evito levar agora para o supermercado. Pois é. Então, o que acontece? Isso são técnicas de marketing que eu entendo como gatilhos mentais de venda. Sim. Então, são gatilhos mentais. Eu entendo que é uma necessidade pegar aquele item perto e colocar no meu carrinho, porque vai fazer com que o meu tempo passe mais rápido e eu chegue no ato do meu atendimento. Compra em si, da né? compra em si, exato. Legal. Então, trazendo essas duas referências para dentro do restaurante, como que eu posso fazer para ativar um gatilho dentro do meu restaurante? Vamos lá. Um cliente que não conhece a casa, para mim é o melhor. Porque você vai ter espaço para explicar um pouco da história, você vai criar uma afetividade com o local, você tem que iniciar o atendimento se apresentando, né? Olá, boa tarde, eu sou a Adriana, irei atendê-los. Conhece a casa? Fiz uma triagem. Se o cliente ele não conhece a casa, o básico que eu tenho que fazer é aplicar o meu domínio de cardápio. Esse é o primeiro ponto para eu conseguir aumentar o meu ticket médio. Eu preciso ter uma... Conhecer, né? Conhecer o cardápio e iniciar a venda. Boa tarde, meu nome é Adriana. E seguir ofertando uma bebida para iniciar. É o básico. A gente precisa de líquido para sobreviver. É verdade. Então, que seja uma água, qualquer bebida sem álcool, algo exclusivo que tenha no local. Porque exclusivo é um gatilho. Gatilho de exclusividade. Eu preciso consumir isso aqui porque só existe nesse restaurante. Que seja uma limonada diferente ou uma bebida sem álcool específica, autoral, de algum bartender que tenha no bar deles, algo do gênero. Então, se eu desperto esse gatilho de forma inconsciente no meu cliente, talvez ele não queira mais folhear o cardápio. Talvez. Sim. De 10, se eu fizer isso com 2, meu ticket médio com certeza vai alavancar. Porque eu não vou olhar o preço que está do lado do produto. Verdade. Eu quero seguir com a experiência que aquele profissional está querendo passar para mim dentro daquele estabelecimento. Bacana. Então, o primeiro fator, como eu falei, é domínio de cardápio. O segundo fator, importantíssimo, que eu vou abrir um parênteses, inclusive, que é sobre a oferta alinhada. Vamos supor, se você me pede uma água com gás, eu não posso te levar uma água sem gás. Sim.
Primeiro porque você é um cliente. Então você faz parte do código do consumidor. Sim, Eu não posso te levar B se você me pediu A. sim, Isso vai do produto mais barato ao produto mais caro do restaurante. Então, se o meu cliente ele pede uma carne ao ponto, eu não posso levar ela mal passada. sim. Eu cometi um equívoco na solicitação de compra daquele meu cliente. Então, alinhar os pontos é sempre importante. Um exemplo muito crucial que faz com que o garçom, a atendente, gaste perna no salão. Por exemplo, situação clássica. Tá aqui um grupo, eu peço uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Ok, senhora. Qual foi o erro desse atendente? Ele não ofertou a bebida para a segunda pessoa que estava à mesa, ou seja, provavelmente a pessoa vai ficar com sede ou vai pedir um outro copo, ou vai pedir outra bebida. Segundo erro que ele cometeu, ele não perguntou se era normal ou zero. Sim. Ele não perguntou se eu queria gelo ou não, muito menos se era para compartilhar. Então, olha a falta de alinhamento ali naquela compra. Isso vai dar Coca-Cola ao prato mais caro do cardápio. Como, por exemplo, situação clássica. Uma senhora, um senhor que tem a dificuldade de leitura de cardápio. Eu tenho um prato extremamente apimentado no menu. A senhora pede, eu dou ok e me retiro. Quando chega, ela pode vir a passar mal e devolver o prato. Sim. Olha o prejuízo. Sim. Então, às vezes, o erro não está só na nossa cozinha, no nosso estoque. O erro pode estar na oferta alinhada ali no ato de venda. E eu estou jogando fora um produto, que seja uma Coca-Cola, uma água com gás. Tudo isso é dinheiro, é custo. Bacana. É verificar, né? Com certeza. É a dupla checagem. Eu ia falar isso. Eu escuto muito você falar. Dupla checagem, né? Dupla Muitas vezes o checagem. problema é que o garçom, às vezes, garçom atendente, tá correndo, né? Aquele famoso... A gente escuta muito, tô nadando aqui, né? Sim, atolado. Tô atolado aqui. Aí muitas vezes ele vai naquela pressa, ele não escuta, né? O que o cliente está falando, ele não para um segundo para ouvir o que o cliente está falando. Sim. E traz pedido errado, né? O que você falou, isso acarreta, o cara tem que voltar, fazer de novo, ou seja, e às vezes é longe, né? Cancelar produto, que é mais chato ainda. Verdade. Né? Se for um produto de cozinha, por exemplo, né? Sim. Depender do prato que o cara pega, é um prejuízo enorme, né? Que ele Com pode certeza. causar uma proteína cara. Com certeza. Alguma coisa nesse sentido. Então, uma das dicas seria alinhar, né? Alinhar a oferta. Sempre antes de executar uma venda. E o conhecimento do cardápio, né, Adriana? Conhecimento do cardápio. Isso eu acho que é crucial, né? É engraçado que, assim, alguém quando vai vender carro, né? Entende de carro. Alguém quando vai vender televisão, entende televisão. Verdade. Alguém que vai vender celular, entende celular. Verdade. Por que os atendentes, muitas vezes, não entendem sobre o cardápio que ele está vendendo? Pronto, O que é vamos que lá. falta aí nesse elo, minha amiga? Vamos lá, você falou de carro. Vamos lá para um carro caro. O vendedor da Ferrari, ele tem uma Ferrari em casa? Não necessariamente. Pronto. Mas o que ele tem de diferente do garçom, da atendente? No ato de venda, ele tem domínio e propriedade do veículo. Tenha certeza que, no mínimo, ele já conheceu uma montadora. Sim. Ele já passou por um test drive. Ele já passou por aulas e aulas e aulas para entender o porquê que ele está vendendo um carro tão caro comparado aos demais carros do mercado. Isso Sim. pode ser traduzido para um sanduíche comum de rua que custa R$10 e o mesmo sanduíche com o mesmo nome, só que de forma bem adaptada e melhor apresentado, com melhores insumos, obviamente, que custa 50 no restaurante. Então, o atendente, qual que é a diferença ali desse atendente de restaurante para o atendente da Ferrari, por exemplo? É cultura e conhecimento, experiência. Será que o meu atendente tem a experiência que eu tenho de gastronomia? Sim. Será que o meu atendente, ele já se sentou a uma mesa de restaurante e já foi atendido? Bem ou mal? Sim, verdade. Então a pergunta tá aí. Quais são os lugares que ele frequenta? Quais são os né? lugares que ele frequenta? Que ele já viveu. O que ele faz na folga dele? Sim, verdade. São perguntas que sim, o gestor ele tem que se preocupar. Um bom gerente tem que se preocupar. Sim, bacana. E tocando nesse ponto também, a gente vê muitas vezes o garçom que nunca experimentou a comida no restaurante que ele está trabalhando há 10 anos. Sim, isso Já acontece. viu isso, né? Algumas Com vezes certeza. acontecer? Infelizmente. Com certeza. Infelizmente, né? Infelizmente. Isso aí traz um reflexo terrível, né? Porque os clientes... Eu muitas vezes pergunto, né? Sim. Garçom, e aí, o que, é que você acha desse prato? Né? E eu, às vezes, pergunto de propósito. Você já experimentou? E a maioria deles falam, não, nunca provei esse prato, não. Sim. Né? Então, acho que fazer degustações, né? Perfeito. Convidar a equipe ali para conhecer o cardápio, para provar do cardápio, traz muito mais propriedade, né? Para que ele consiga Com vender. certeza. Inclusive, os melhores restaurantes do mundo, e aí eu digo por mais perto que as pessoas conhecem, os restaurantes com estrela Michelin, Certo. são restaurantes que passam por treinamento formal prévio com avaliações
verbais, né? Uma espécie de sabatina ali com a brigada. Então não existe eu colocar um novo prato no meu cardápio, um novo vinho no meu cardápio, sem que a minha brigada aprove e aprove. Bacana isso. Dizer, opa, isso aí eu acho que os nossos clientes não vão gostar, mas eu vou deixar você fazer um Certo. teste. Seria a fala de um atendente com propriedade no restaurante, porque ele conhece o perfil. De fato, quem tá ali no dia a dia é ele. Sim. Então, degustar e estudar é o básico de qualquer profissional. Você ter a didática. Então, como trazer a didática para uma brigada? Sim. Essa é uma pergunta social, inclusive. Tá? Verdade. Bacana esse tema. Eu queria também trazer um ponto aqui, te fazer uma pergunta. Dentro dessa área de atendimento, né, a gente sabe que tem N dificuldades, mas você poderia elencar pra gente quais são os principais vilões que impede que um bar ou restaurante tenha um bom atendimento? Consigo elencar vários. Essa questão da oferta, por exemplo, Certo. para mim é o pior. Na minha concepção, é o pior. Porque, por exemplo, você entra num restaurante com uma expectativa. Restaurante foi indicado pelo influencer fulano Nossa Senhora. X. Aí você vai todo, né? Você não entra nesse estabelecimento com a mesma expectativa que você entra numa padaria de bairro Sim. que tem um atendimento solto e vende o pão de cada dia Sim. pra gente. As expectativas Verdade. são completamente diferentes. É muito maior, né? Muito maior. Você Tá. tem expectativa, na verdade, Sim. de ser bem atendido, ter toda aquela cordialidade ali por trás, aquele domínio de cardápio, um encantamento do serviço. Porque eu tenho uma concepção de que atender um cliente não é só tirar um pedido e vender, que é o primeiro tema que a gente tratou, mas sim é entretenimento. O serviço é igual a entretenimento. Isso eu falo em todos os treinamentos. Se a gente colocasse um sinalzinho de igual, eu poderia até escrever aqui. Igual a... Esse atendimento é igual a entretenimento. Quem é que sai de casa Verdade. para comer e se estressar? Ninguém. A gente sai de casa porque nós queremos fazer uma experiência e ter um pouco de entretenimento, querendo Sim. ou não. Verdade. Então, assim, o primeiro vilão para mim é a oferta. Que é quando você pede A pro atendente e ele te entrega B. Nossa Ou Senhora. você fala assim, olha, esse prato tem queijo? Falei vamos supor que eu seja intolerante à lactose. Certo. Ele diz, não. Mas, amigo, tem molho pesto no seu prato, por exemplo. Não, mas não vai queijo. Não sabendo ele que o Que chefe molho. de cozinha utiliza queijo. A receita Utiliza tradicional queijo na e tal. receita tradicional. Enfim, é domínio, né? Domínio. Então, se eu cometo esse equívoco, eu vou estragar com a experiência da mesa. Sim, Porque verdade. vamos supor que seja uma família, um prato só veio errado. Sim. Entende? Então, pra mim, o pior vilão é a oferta alinhada, é a forma como eu trato o cliente e eu negocio com ele todas as situações durante o serviço. Até porque eu falo, dessa vez eu não vou esquecer, que da última vez que eu falei isso eu esqueci. Diga. Que o combinado não sai caro. Ah, sim. Verdade. Pra mim, esse é o pior vilão. O segundo, querendo ou não, é um tema que eu bato sempre na tecla, é o recrutamento e seleção. Sim, Às verdade. vezes o seu colaborador que está como atendente, ele não tem perfil de atender e está tudo bem. Porque esse funcionário, esse collab, ele pode ser uma pessoa que tenha milhões de coisas positivas além da simpatia. Sim. Ele pode ser assíduo, subordinado e todas as coisas excelentes que um colaborador tem que ter. Mas será que você não colocou ele no lugar errado dentro do seu restaurante? Eu, por exemplo, sou de gastronomia, tive experiência tanto na parte de bar, quanto cozinha e salão, e se hoje eu tivesse uma proposta, por exemplo, para trabalhar dentro de uma cozinha todos os dias, eu iria recusar. Sim. Simplesmente porque eu não acho que eu tenho um perfil de estar ali dentro todos os dias. Então, ter essa maturidade profissional é o básico para qualquer trabalhador. Porém, para um gestor, tem que ser fundamental na hora de recrutar e selecionar, ou até de mudar o seu funcionário de setor. Sim. Talvez ela seja boa no estoque, no administrativo, e Nem por aí sempre vai. precisa demitir, né? Não. Normalmente, manda embora. Não, calma. Não, calma. Pera aí, quais É são tão os difícil, né? fatores? Quais são os fatores que vão fazer com que você, de fato, demita um colaborador apenas porque ele não é simpático com seus clientes? Talvez é só mudar ele realmente de área. Então, além desses dois pontos, um terceiro que eu citaria aí como vilão também é a falta de domínio, a falta de capacitação. Sim. Que está atrelado a todos esses dois fatores negativos que eu citei anteriormente. É a falta de capacitação, é a existência de um fator muito triste, inclusive, que eu já presenciei há anos dentro da gastronomia, que é você entrar como um colaborador, como um estagiário dentro de um restaurante e você não ser recebido por ninguém.
Sim. Você não saber onde colocar as suas coisas, por exemplo. Então, essa cordialidade em receber um novo colaborador, o que eu faço com esse funcionário nos seus primeiros 90 dias de experiência, é que vai fazer com que ele seja um excelente colaborador para minha empresa, independente do setor. Isso é uma concepção que eu tenho. Bacana, bacana. Você está corretíssimo, é isso mesmo. Muitas vezes o empresário contrata o funcionário. Sim. E é o que você falou, é o básico, né? Oi, tudo bem, seja bem-vindo, coloque suas coisas aqui. Isso. A gente tem aqui, ó, aqui as regras são essas, a gente precisa cumprir. Muitas vezes não se fala qual é a regra, muitas vezes não se diz o que é para ele fazer e se contrata por experiência, né? Então, fulaninho já trabalhou no restaurante A, B, C, D, pô, lá é legal, viu? Eu gosto, o empresário pensa assim, eu gosto de lá, tal. Tem um atendimento bacana. Aqui ele vai dar um atendimento bacana. Isso pode ser uma ilusão, porque uma ilusão, né? até o colaborador de primeiro emprego, por exemplo, pode se sair muito melhor do que esse colaborador que se sente cansado com a área, por exemplo, porque não conseguiu crescer. Ou cheio de vícios, né? Exatamente. Cheio de problemas. Então eu acho que a equipe ela tem que ser equilibrada realmente. Então por isso que pra mim, um dos maiores vilões é a parte de recrutamento e seleção. E capacitação inicial do funcionário. Bacana. A gente vê também, assim, se a gente fala hoje em capacitação para mão de obra na área de salão, praticamente a gente não tem. Né? Praticamente não. Tem algumas empresas, né, públicas que são mistas, pública-privada, Senac, sim. Sebrae e tal, que dão essa capacitação básica. Mas ainda assim é algo genérico, né? Sim. A cada modelo de negócio, a cada perfil de negócio, isso tem que ser adaptado. Mas é só uma ou duas instituições que fazem isso, né? Fora isso, a gente não tem escolas especializadas em capacitar a mão de obra, né? Para essa área de bares e restaurantes. Então, muitas vezes, o empresário ele precisa criar um processo, criar um padrão e fazer por conta própria, né? E inspecionar ele mesmo. Entrar na operação e fazer a vistoria. Né? Ou pedir ajuda de uma empresa, de consultoria. Verdade. Enfim, são formas de meio que sair um pouquinho da caixa, né? Sair dessa caixa que eu diria que está meio que fechada, né? E a gente está vendo que as coisas estão passando, estão acontecendo, os clientes cada vez mais exigentes e o atendimento parece que meio que estagnou, né? Está meio que estagnado. Então, as empresas que a gente percebe hoje, né? Você trabalhou, inclusive, em redes, né? Você tem experiência disso, nessas redes grandes, que essas empresas que dão treinamento estão meio que anos-luzes na frente, né? Com certeza. Quando a pessoa chega lá para ser atendida, ela fala, nossa, uau, parece que está em outro mundo, né? É verdade. Parece que está em outro país. Porque é entretenimento. Elas encaram como entretenimento, né? Sim. Ou seja, quando você entrou para trabalhar você trabalhou em algumas, né, empresas grandes, mas uma principal que você trabalhou, com certeza você recebeu treinamento. No dia 1, né? Não, na verdade, você não entra se você não responder prova. Algumas provas, tanto teóricas quanto verbais, no nível que eles querem para você ter o primeiro dia de trabalho. Já começa por aí. A seleção é muito bem feita. A seleção é muito bem feita. E quando chega, ainda assim, tem treinamento. Mas também não é um treinamento, né, Adriana? Também não São vários, né? São vários constantes. E você também não fica sozinho. Não existe isso de você entrar no seu primeiro dia e já pegar uma praça para atender um cliente. Entendi. Você fica sempre de espelho com o seu treinador ali, vendo o que como tá apoio, acontecendo. Né, ali, tá. Exatamente. Existe um protocolo a ser seguido. É como você soltar uma criança para andar assim sozinha. Não pode ir solta agora aí pelo shopping. Não é bem assim. Você tem que ir olhando de longe, senão ela não vai tropeçar. Mesma coisa é um atendente. Bacana. E um outro ponto muitas vezes a gente cria um script, né? Sim. Beleza, vou lá, crio um script de atendimento. Bom dia, boa tarde, senhor, tal, sou aqui, meu nome é tal, quero lhe atender, tal. Mas ainda assim, minha amiga, nos dias atuais, né, que a gente lida com diversos perfis de clientes, né, como é que você entende isso? Será que um atendimento padronizado, ele consegue atender a todas as demandas ou ele precisa ser adaptado sempre ali? Então, a depender de quem está do outro lado, né? Precisam ter pessoas com perfis diferentes de atendimento. Bacana. Por exemplo, se eu tenho uma brigada com 5 atendentes e os cinco têm perfil de andar muito rápido, o meu serviço vai ficar desequilibrado. Sim. Então eu preciso, além de ter esse perfil diferente dentro da minha brigada, eles têm que ter um domínio de tentar entender o porquê é que o meu cliente está na minha mesa. Sim. É aí que vem a triagem de perfil de cada um deles que estão à mesa. Por exemplo, eu posso hoje entrar num restaurante e pegar uma praça com 4 mesas para eu atender apenas.
Porém, 4 mesas são 4 famílias com realidades completamente diferentes. Verdade. A mesa 1 pode ser uma reunião de negócios, então eu não posso interferir a todo instante. E assim sucessivamente. A mesa 2 pode estar comemorando o aniversário. Sim. A mesa 3 pode ser uma pessoa triste. E a mesa 4 tem uma criança derrubando tudo em cima da mesa. Sim. Eu, atendente, estou tendo que conseguir me adaptar 4 situações diferentes de forma simultânea. Sim. Então, dessa mesma forma, por exemplo, olha que interessante. Quando eu entro numa mesa para servir um vinho, o meu corpo, ele se posiciona de uma forma. Quando eu entro nessa mesma mesa para fazer um serviço de chopp, por exemplo, a minha postura ela tem que ser um pouco mais descolada. Então, tudo vai. Primeiro, por que é que o meu cliente entrou aqui? Qual que é a ocasião que fez com que ele entrasse no meu estabelecimento? Segundo ponto, eu fazer uma triagem de fato para saber por que é que o meu cliente está ali e entender se ele é cliente ou não da casa. Sim. É aí que eu faço a triagem de como que eu vou seguir com o meu script. Então, respondendo melhor sua pergunta, o script ele tem que existir, porém eu necessito sempre me adaptar ao perfil do cliente que está à mesa. Bacana. Seja de uma pessoa que gosta de se comunicar mais, que tem um perfil comunicador, seja uma pessoa um pouco mais introspectiva, que eu percebo que eu não posso ser tão invasiva assim no serviço. Então eu tenho que entender se ela gosta que eu preencha o copo dela de refrigerante, por exemplo, ou ela gosta de se servir sozinha e ficar quieta ali, lendo o livro que seja ali no computador. Então eu tenho que entender sim o meu cliente, me antecipar a qualquer tipo de gafe que eu possa ver cometer durante o serviço. Ser invasivo, Sim. que é o pior dos piores, né? Que pode acontecer numa mesa. Verdade. Aí a gente também se depara com a seguinte situação, né? Muitas vezes esse garçom ele tem medo de ouvir não. A gente escuta muito isso, né? Verdade. Então, acho que essa talvez seja uma das principais dores que os empresários escutam da sua equipe de atendimento. Eu não ofereço produto porque o cliente vai me dizer não. Eu não vou oferecer um suco porque a maioria dos clientes que vêm aqui não querem suco. Eu não vou oferecer um prato X porque a maioria dos clientes que vêm aqui São só tabus, querem né? comer São tabus. aquele mesmo prato. Como é que a gente quebra isso, minha amiga, na equipe? Vamos lá. Trabalhar os números. O que é isso? A partir do momento que eu começo a trabalhar nos meus relatórios e faço uma gestão de vendas, de fato, dentro do meu estabelecimento, eu preciso mostrar esses números para a minha equipe. A partir do momento que eu digo para o meu atendente que em um mês ele atendeu 50 mesas e ele só vendeu 10 águas, eu tenho que fazer com que ele não ache isso normal. Sim. Então, se eu chamo o meu colaborador de forma individual e mostro aonde ele acerta e aonde ele erra, talvez ele passe a ofertar mais. Como eu disse no início, se eu oferto água com gás ou sem gás no início de um serviço, se de 10 clientes, 7 comprarem, 5 comprarem, Maravilha. eu vendi 5 águas que eu não iria vender se eu não ofertasse no início. Bacana. Então, essa cultura tem que ser implementada de forma gradativa com a equipe e não tem nada melhor do que falar sobre dinheiro com eles. Remuneração, aumenta a caixinha. Não precisa atender mais mesas para ganhar mais. Você pode vender mais para o mesmo cliente. Sim. Entende? Então, eu acho que é muito mais uma questão de cultura e isso reflete claramente o gerente de loja. Bacana. A equipe ela é reflexo do gerente de loja. Bacana. E aí a gente entra também naquela questão. O ser humano ele é movido a recompensas. Perfeito. Então, muitas vezes a gente achar que só a caixinha por si só ela vai fazer com que o garçom tenha estímulo para vender. Né? Então, eu já vi você aplicando algumas vezes, inclusive, algum tipo de bonificação para vender vinho, bonificação para vender café, cafezinho. Nossa senhora, mas vender cafezinho é importante. Cafezinho tem uma margem de lucro excelente. Água tem uma margem de lucro excelente. Verdade. Né? E muitas vezes o garçom, o atendente, se você deixar ele solto, o cara só quer vender picanha. Né? Ou salmão. Salmão. Né? Sendo que muitas vezes a picanha e o salmão, dentro do cardápio, quando se faz a ficha técnica, a engenharia de cardápio, é o prato que dá menos lucro. Sim. É um prato que, né, você tem uma margem de lucro muito baixa. Então, às vezes, também eu acho que parte muito do empresário, da empresa, ter não ficar de olhos vendados, né? Entender dos números, até para passar uma estratégia para essa equipe de vendas. Né? Mas, assim, em linhas gerais, o que é que você vê? O que é que dá mais certo para a equipe de atendimento? Qual seria a melhor estratégia? Bonificação por dinheiro, por folga, por voucher? Sim. O que é que você tem feito, que tem dado certo nos restaurantes para que a equipe venda mais? Vamos lá.
depende do perfil da equipe e depende do perfil do dono também. Certo. Muitas vezes o dono ele não gosta de envolver bonificações extras. Certo. Isso tem que ser respeitado porque é o modelo de gestão dele. Porém, existem outros dados, outras métricas que podem ser aplicadas na equipe que vão além do pagamento fiscal, digamos assim, Certo. daquela bonificaçãozinha a mais lá no contra-cheque dele. Certo. Como, por exemplo, pegar uma praça mais tranquila em dia de movimento ou ganhar um dia de folga, casada Eles com a folga já adoram, da né? semana. Sim. 2 dias. Ganhar tá? um voucher para consumir em um outro restaurante ou ir em seu aniversário, comemorar seu aniversário no restaurante qual ele trabalha. Ingresso de cinema. Sim. Coisas esporádicas. Sim. Ou, como por exemplo, você fazer a parceria com marcas. Parceria com o seu representante de destilados, cerveja, próprio café. Hoje em dia você consegue brindes específicos e exclusivos para estar bonificando o colaborador, além do Bacana. dinheiro propriamente dito. Bacana. Então isso tem dado resultado, né, Adriano? Com Você tem visto certeza. que- De forma adaptada com o perfil do cliente, sim. Tem gente que Bacana. gosta de fazer o pagamento por moeda e outras pessoas que preferem fazer o pagamento apenas por bonificação em objetos ou experiências. Bacana, legal, minha amiga. Nosso tempo já tá, infelizmente, quando a conversa é boa, né? Passa rápido, né? Passa Verdade. voando. Eu queria te fazer uma pergunta final, Adriana, que a gente sempre tá fazendo uma consideração final, pedindo sempre para os nossos convidados que estão participando aqui Sim. do podcast 3 dicas de ouro para poder movimentar e fazer com que esse tema aqui rode, né, muito bem no salão. Então eu queria saber de você 3 dicas de ouro para aumentar as vendas agregadas em bares e restaurantes. Certo. Primeira dica, e essa é de graça. Tá. Eu não vou cobrar. É de ouro, mas é de graça. É de ouro, mas é de graça. Então, primeira dica é você começar a estudar sobre gestão de vendas. Tá. E fazer com que o seu gerente de loja, que seja um lojista, um maître, etc., comecem a querer ter didática dentro da operação. Tá. Ah, Adriana, mas a minha operação é caótica. O meu gerente ele não tem tempo. Tempo é relativo. Tempo é relativo. Eu já vi muitas pessoas, e eu, inclusive, por exemplo, já estudei cardápio no ônibus indo para casa depois do expediente. Sim. Então, é muito de vontade mesmo e de como você está selecionando, inclusive, o seu gestor, uma vez que a equipe é reflexo dele ou dela. Bacana. Então, a primeira dica é ter... Focar no gestor, focar né? no gestor. Isso, exatamente. Focar nele e fazer com que ele seja um multiplicador, né? Exatamente. Bacana, bacana. Trabalhar a parte didática. Excelente dica. Segunda dica? Segunda dica é fazer com que os seus atendentes entendam esse cruzamento de vendas. Bacana. Dando essas dicas, de fato, para eles ali em loco. Por exemplo, eu vou lançar um novo cardápio. Eu vou lançar um cardápio de happy hour, sei lá. 4 itens novos, tudo bem. Mas quais são as cervejas que acompanham aquilo ali? Não adianta eu apresentar só os 4 pratos. Tal. Então, qual que é a bebida que casa com esse prato? Qual que é o brinde, vamos supor, se eu tiver produtos a vender ali ou tiver uma outra unidade? Quais são os produtos que eu posso agregar valor naquele item que é o item-chave? Então, criar combos de venda Bacana. é o X da questão. Apresentar isso para o colaborador e fazer com que ele entenda que é interessante aquele vinho com aquela água, aquela entrada com aquela sobremesa e fazer uma espécie de manual de estudo mesmo para o colaborador. E a terceira dica é estar sempre motivando os colaboradores. Aí vem aquela outra coisa, aquela outra repúdia. Ah, mas isso é individual. Na verdade, não. É individual também? Tem o seu íntimo, como você se sente, toda a parte psicológica do ser humano. Porém, quais são os inputs emocionais que eu dou para os meus funcionários durante o serviço? Essa é a terceira dica. Observar, de fato, os colaboradores para entender como que está o humor deles, se está interessante a divisão de praças, se o trabalho em equipe está bacana, aí já entra a pauta da pesquisa de clima, se ele consegue ter espaço ou não para conversar dentro da empresa. Então, acho que essas são as 3 dicas cruciais para poder conseguir ter um domínio de cardápio, um bom desenvolvimento e, consequentemente, aumentar a venda agregada dentro de um restaurante que é igual ao ticket médio mais alto. Bacana, minha amiga. Excelente, viu? Valeu. Muito obrigado por essas dicas valiosas e por esse momento aqui com a gente, Show de né? bola. Trocando essas ideias, essas informações. Em resumo, tudo que você falou, Adriana, é gestão, né? É gestão. Você fazer uma gestão. Perfeito. Não esperar que os funcionários, por conta própria,
tenham atitudes e que criem formatações de vendas. De porque jeito nenhum. 90% dos funcionários não são vendedores natos. Talvez Sim. a gente consiga 10% de vendedores natos. Isso já é um sonho, viu? Já é um sonho, né? É. Então, se a gente ficar esperando que a nossa equipe, por conta própria, Não. Conhecimento faça não o é empírico. negócio acontecer, não vai, né, minha amiga? Eu falo sempre que o conhecimento ele não é empírico. Eu preciso consumir Sim. para compreender. Isso Sim. vale, como você falou, desde um vendedor de TV a um vendedor de um prato. Incentivo, né? É incentivo, lógico. Incentivar. E didática. Didática e colocar metas, né? O ser humano é Exato. movido a metas. Exatamente. Então, nessa área, eu acho que é muito importante a gente estar sempre usando as suas 3 dicas de ouro, né? Que é pensando no gestor, que é pensando na capacitação, né? E pensando na Sim. questão dos combos e das vendas agregadas. Muito Isso, exatamente. obrigado. Por nada. Queria te agradecer aqui imensamente, né, por essa aula que você deu aqui pra gente, né, com dicas valiosas e com dicas muito práticas de dia a dia, né? Sim. Saindo só do mundo da teoria, né, e indo para algo mais prático e objetivo. Isso. Muito obrigado. E para você que está assistindo aqui o nosso Valeu. episódio, nosso 3º episódio do podcast, né, fica a dica, a gente ainda vai ter muito conteúdo bacana que vai estar chegando. Já estamos no nosso 3º episódio, mas vem aí um 4º, um 5º, 6º, sempre com temas bacanas, temas importantes para você que atua na área de bares e restaurantes ou que está pensando em atuar na área de bares e restaurantes e quer ter um negócio mais estratégico, quer ter um negócio com mais saúde, quer ter um negócio que te traga qualidade de vida, inclusive, né? A gente sabe que muitas vezes o empresário que está nessa área aí não tem qualidade de vida. Então, para que se tenha uma qualidade de vida, é necessário planejar, executar e analisar sempre e melhorar sempre também, tá bom? Muito obrigado a todos, até uma próxima. Fechou lá?